O futebol brasileiro deve parar por conta da tragédia que vive o Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta que já está aí andando e gerando bastante polêmica nas redes sociais, na opinião pública brasileira, por conta do momento trágico, triste e lamentável que vive o Rio Grande do Sul, com grande parte do estado destruído pelas águas volumosas que caíram, que devastaram a vida do povo gaúcho. E aí o futebol, como um fator de entretenimento, mas também uma indústria que movimenta uma grana pesada, entra em todo esse debate. Por quê? Porque, obviamente, os times gaúchos não estão conseguindo jogar, treinar e estão com a cabeça em outro lugar. Estão tentando salvar a vida de parentes, salvar a própria vida, salvar o patrimônio daqueles que amam e está tudo certo. O futebol brasileiro deve parar por conta do que vive o povo gaúcho agora? Eu pensei a respeito disso, tinha uma opinião e eu mudei. Hoje eu acho que não. O futebol brasileiro deve continuar rolando do jeito que dá. Eu vou tentar me explicar aqui o porquê, rapidamente. A gente vive um momento em que, de fato, os jogos, os times gaúchos, não tem como acontecer. Os três times da primeira divisão, Grêmio, Inter e Juventude, estão com seus espaços de treinamento e de jogos completamente destruídos. O Juventude eu nem sei especificamente, mas do Grêmio e do Inter, que ficam na beira do Guaíba, são alagados. Os caras não têm como jogar, não tem como treinar, porque o deslocamento na cidade é impossível. E mais, vários atletas estão, de forma bastante admirável, ajudando no resgate, trabalhando como voluntários, colocando jipe, colocando sua mão de obra atlética, naturalmente são jovens, são pessoas que têm condição física para esse trabalho, estão lá ajudando as pessoas que precisam e olha, digno de aplausos. Agora, eu não consegui chegar a uma conclusão porque, por exemplo, uma partida realizada entre um clube, vamos supor, da Bahia e do Ceará, uma partida realizada entre um clube do Rio de Janeiro e de Goiás. O que isso melhoraria ou prejudicaria a vida da população que sofre pela alta das águas no Rio Grande do Sul? Eu não consigo tirar uma conclusão relacionada a isso. Claro que tem um aspecto da solidariedade que, mas as pessoas estão divertindo enquanto outros sofrem. Olha, então a gente tem que parar toda a indústria do entretenimento no Brasil. A gente tem que parar com shows, parar com peças de teatro, parar com cinema, no restante do país todo, para que um luto coletivo se exerça em relação ao Rio Grande do Sul. Creio que isso é desproporcional. Claro que o futebol tem esse fator de integração em que os caras estão sempre viajando. Jogam aqui, jogam lá, tal, não sei o quê. É a forma como essa indústria se sustenta. E eu acho que numa perspectiva desportiva, é claro que os clubes gaúchos vão ter problemas. E aí pode pensar num tipo de compensação que eu nem sei. A gente precisa aprofundar uma pesquisa em como outros países que enfrentam tragédias lidam com essas questões, menores, como por exemplo a prática esportiva. Uma nevasca pesada que deu uma tragédia em determinada província, sei lá, do Canadá, e lá o hóquei é o esporte mais popular. Como é que o campeonato canadense de hóquei funciona? Não sei, tem que se pesquisar. Eu sei que, por exemplo, o campeonato ucraniano acontece, mesmo no meio de uma guerra, como a que a Rússia está promovendo dentro do território ucraniano. Então, eu acho que, com muita delicadeza e compreendo perfeitamente os argumentos contrários à permanência das partidas de futebol, creio que, até como uma forma de tentar restaurar algum tipo de solidariedade, restaurar é uma palavra errada. Reiterar, porque eu estou vendo muita solidariedade nas redes sociais, estou vendo muita solidariedade do povo brasileiro nesse momento, mesmo com aquele esgoto moral promovendo aquele tanto de fake news. Você sabe de quem que eu estou falando, daquele esgoto moral, de qual rapaziada que eu estou falando. Eu tenho certeza que você me entende perfeitamente em relação a isso. Mas, numa perspectiva de incentivar a solidariedade, nós podíamos, por exemplo, doar a renda ou pedir doação de água, de alimentos, de vestuário para todo torcedor que frequentar um estádio no Brasil durante esse período. Junto do ingresso, o cara entrega alguma coisa, sei lá.
Dá para fazer 1000 ações de solidariedade ajudando o povo gaúcho. Agora, de forma muito franca e sincera, e com muito zelo nessa colocação, eu não vejo uma razão real em que a interrupção dos campeonatos de futebol no restante do país possa melhorar ou piorar a situação que vive de tragédia o povo gaúcho. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Clube de membros na fita. Clube de membros, meu filho, a partir de três módicos cretinos. Baratinho pra você, mas que representam muito pra mim. R$3, você me ajuda a manter o trampo aqui no YouTube rolando redondinho do jeito que tem que ser, meu filho. R$3 é pouco pra você e é muito pra mim. Então me ajuda a manter o trampo aqui, remunerando de forma digna e honesta o trabalhador precário, precarizado aqui do YouTube brasileiro, beleza? E você, empresário inteligente, empresário esperto, que é a sua marca dialogando com as melhores marcas, com as pessoas, dialogando com as melhores pessoas, as melhores inteligências aqui do YouTube Esfera, sua marca vai estar em contato com elas, caso você patrocine o jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Mande um zap aqui para o querido André Rodrigues e bora fechar esse patrocínio que ele cabe redondinho no seu bolso e você dá suporte para a existência desse trabalho por aqui, claro, com sua marca ganhando, estando em contato ali, ó, face a face com as pessoas mais legais aqui do YouTube Esfera. Bora voltar ao tema de hoje, que é a paralisação ou não do futebol durante esse momento trágico que vive o Rio Grande do Sul. Eu estava com uma tendência, confesso para você, de achar que deveria parar sim, porque é um absurdo continuar com o futebol no momento em que o Rio Grande do Sul sofre o que sofre. Contudo, na terça-feira, eu ouvi a opinião do Rodrigo Matos, que é um jornalista do UOL, e faz aquele programa Cartão... Cartão Verde. Não, Cartão Verde é da Cultura, né? Sei lá, o Cartão Dourado. Não sei o nome do programa, não. Cartão Vermelho. Acho que é Cartão Vermelho. É o Rodrigo Matos, o Trajano e o Juca Kfouri, que fazem um programa, o trio. O José Trajano entrou, né? Com essa era a pergunta primeira, né? O Juca Kfouri que faz a ancoragem do programa, passou a bola pro Trajano, o Trajano falou que era a favor da paralisação, porque é um absurdo, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Rodrigo Matos, e eu estava tendendo a concordar com o Trajano. O Rodrigo Matos trouxe uma reflexão que eu concordei bastante, que é basicamente aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Então, o Rodrigo Matos fez eu me alinhar à sua perspectiva de que, de fato, parar um jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, por exemplo, não tem o menor sentido em relação à tragédia que vivem os gaúchos nesse momento. Ele citou um exemplo em relação à NFL. O time de Nova Orleans, quando teve o furacão Katrina, foi deslocado. A NFL transferiu ele para outra cidade para que eles pudessem fazer o treinamento, para que eles fizessem os jogos lá. E, insisto, desportivamente tem um problema. Você jogar fora de casa, acaba você jogando em campo neutro, tudo. Mas é uma forma de mitigar, de alguma forma, esse problema que os clubes vivem. E claro, a arrecadação maior não é da bilheteria da televisão, então o clube consegue receber sua grana de patrocínio para honrar seus compromissos, inclusive salariais, com os atletas e tudo mais. Teve o depoimento daquele atleta Juliano, do Santos, falou que não tem o menor sentido o futebol existir agora, no momento em que as pessoas estão morrendo lá no Rio Grande do Sul. Eu compreendo também a opinião indignada do atleta do Santos, que já jogou inclusive no Grêmio e no Internacional, então ele conhece a realidade gaúcha ali como profissional. E faz sentido. Essa é uma daquelas escolhas que não tem um lado certo ou errado, não tem maniqueísmo aqui. Os argumentos dos dois lados são muito bons e você tenta tirar aquilo que no seu entendimento, no seu íntimo, faz mais sentido. Mas é bom deixar claro que nesse caso não tem bonzinho e malzinho, não tem certinho e erradinho. Tem uma circunstância que precisa avaliar.
O que é muito diferente da pandemia, convenhamos. Por quê? Porque naquele contexto da pandemia de Covid-19, a aglomeração das pessoas é que era o problema. Os atletas ali estarem em contato é que era o problema. Por quê? Porque o vírus passa no contato pessoal, pelo ar. É muito diferente agora. Por quê? Porque o estádio cheio em Salvador não joga nem 1 centímetro para cima, nem 1 centímetro para baixo a água do Guaíba. A Fonte Nova lotada em Salvador, vai. O Antônio Ascioli lotado, para quem não sabe, são jornalistas que trabalham em Goiânia. O Antônio Ascioli lotado aqui em Goiânia, a Serrinha lotada aqui em Goiânia, o Oba lotado aqui em Goiânia, não interfere em nada no nível de água trágico que Guaíba está, lá em Porto Alegre. É muito diferente da situação da pandemia, da Covid-19. E quem não entendeu isso, desculpa, não entendeu nada, né? Não entendeu nada. E essa história de alegria versus tristeza também é complexa, né? Porque neste exato momento em que eu falo aqui, tem uma criança nascendo e tem alguém morrendo. Tem uma família felizaça com um novo membro e tem uma família tristaça que está chorando a perda de um membro agora, neste exato momento. A vida é exatamente isso. É. Enquanto um sofre, o outro ri. O que é trágico, evidentemente. Mas se a gente for olhar para as tragédias todas, o que não falta é tragédia no mundo para a gente chorar. Não falta. Se assim fosse, a gente teria que parar tudo. E eu acho que realmente não é o caso. Eu acho que o futebol pode ajudar nossos irmãos gaúchos de outras formas. Sempre pensando que na perspectiva desportiva, sim, uma compensação para Inter, Grêmio, Juventude, falando dos times da Série A, tem clubes na Série C, tem clubes na Série D, tem um futebol feminino, tudo isso tem que ser pensado. Agora, eu sinceramente, de forma franca e honesta com você, que é a forma como eu desenvolvo meu jornalismo aqui, eu não vejo motivo para parar o futebol. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Comente aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, meu filho, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas tem também o Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na frente. Tem um Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que está trabalhando aqui no YouTube, meu filho. Essa plataforma bastante cruel com a remuneração do trabalhador brasileiro. Beleza? Rapaziada, amanhã, sexta-feira, às 9 da noite, tem live. Conto com sua presença. E eu termino por hora com aquele clássico. Antes, desejando uma excelente quinta-feira para você. E o clássico é nóis.